Eu vou contar essa história para vocês entenderem aqui. Vocês já ouviram a história do rei Midas? Já ouviram falar, pelo menos? Quem que era o rei Midas? Vocês estão ligados ou não? O pai dele chamava Górdio. Eles mudaram de cidade. Quando eles chegaram numa nova cidade, aquela cidade tinha um oráculo, que era uma promessa. Que é, o cara que chegasse numa carroça, ele se tornaria rei. E o Górdio chegou de carroça, pobretão, ele chegou na cidade e o cara falou, é o rei que a gente esperava. E aí o Górdio vira rei. Só que o Górdio morreu. E aí o filhinho dele, né? O filhinho dele se torna rei, que é o rei Midas. O rei Midas, ele era um cara ganancioso. A ideia do rei Midas sempre era levar vantagem em tudo que ele fazia. E aí ele acolheu na cidade dele um dia um cara que tomou um porre. O cara chamava Sileno. Sileno toma um porre, mas ele conhecia o Sileno. Sileno era filho de um tipo de um deus, chamava Baco. E aí quando o Sileno toma um porre e aparece na cidade do rei Midas, o rei Midas acolhe e fala, pô, esse cara aqui não é fraco não, ele é filho de um deus lá. E traz ele para a cidade e cuida dele durante 10 dias. E nesse cuidar dele, do rei Midas em relação a Sileno, ele devolve depois Sileno são para a sua família, que era o Baco. O Baco ficou muito feliz, fala assim, cara, você pode pedir o que você quiser. E aí, rei Midas, nada ganancioso, pensa, eu quero que onde eu tocar tudo vire ouro. Aí o Baco ficou triste, né? Falou, pô, o cara podia pedir tanta coisa, ele foi pedir negócio de ouro. Mas beleza. Baco falou, tá concedido. Então, aonde que Midas tocasse ia virar ouro. Aí Midas sai andando, e quando ele sai andando, ele pega um graveto de carvalho. E o carvalho vira ouro. Ele falou, esse negócio deu certo. Aí ele anda mais um pouquinho e ele pega uma maçã. Só que dizem que ele roubou essa maçã, né? Mas isso aí é outra história. E aí ele pega a maçã e a maçã vira ouro. Aí ele falou, o negócio deu certo. Ele chega no palácio dele todo feliz. Falou assim, gente, agora eu vou ficar mais rico do que a gente já era. Tudo que ele tocava, virava ouro. Aí ele sentiu fome. Foram dar um pão pra ele. Na hora que ele pegou o pão, o que aconteceu? Virou ouro. Não conseguia comer. Foi tomar um gole de vinho. Na hora que ele pegou o copo virou de ouro. Quando ele foi tomar, aquilo lá virou um ouro líquido. E ele falou assim, e agora? Se eu continuar assim, eu vou morrer. Aí ele pensou e se arrependeu. Ele se arrepende de ele ter pedido para que tudo que ele tocasse virasse ouro. E aí ele fala, bom, eu não quero morrer. Aí vem a filha dele. A filha dele vai ajudá-lo um dia. Na hora que ele toca na filha dele, o que acontece? A filha vira ouro. Aí ele desespera. Aí ele corre atrás do Baco. Fala, Baco, pelo amor de Deus. Ou pelo amor do Senhor. Sei lá o que ele falou, né? Pelo amor do Senhor, por favor. Olha, tudo que eu toco vira ouro, não é isso que eu pensava. Aí o Baco falou assim, tá bom. Vai lá no rio tal lá, toma um banhinho. O rio chamava Pactolo. Vai lá pro rio, toma um banhinho que vai ficar tudo beleza. Esse rio existe ainda, tá? Eles falam que as areias são auríferas até hoje lá, por causa do rei Midas, dizem na mitologia grega, né? Mas é lógico que é mitologia. E aí quando ele chega lá, se banha, ele perde o dom. Só que aí ele virou outro extremo. Ele fala, agora eu quero ter uma vida simples. Aí ele pega e vai pro campo. E ele começa a viver no campo. E depois que ele vive um tempo no campo, ele conhece um cara, que chamava Pan. O Pan, imagina alguém louco. Pan era louco. Pan gostava de pegar as meninas. As ninfas. Pan era o deus da floresta. Então Pan, as meninas passavam, ele era taradão, ele ia atrás das meninas. Ele tocava o terror na floresta. Então todo mundo tinha medo do Pan. E aí o nosso amigo Midas ficou amigo dele. Não só amigo, como ficou devoto dele. Falou, esse é o cara. Então ele começou a viver uma vida simples, e a partir dessa vida simples que ele estava vivendo, ele jogou e depositou a sua fé em outra coisa. Então já não era mais nas riquezas, agora era num deus da floresta. Ele começa a seguir Pan, e Pan era doido. Pan arruma uma treta com Apolo. Lembra do Apolo? Apolo era o ferradão dos gregos. Tá lembrado disso aí ou não? Nada a ver com a Bíblia, né? Alguém passa aqui agora e fala, esse cara tá contando... Ensinando o quê, né? E aí o Pan arruma uma treta com Apolo. Ele desafia Apolo a um duelo musical. Porque Pan tocava. Pan, segundo alguns, ele era o pai de um dos instrumentos musicais. E o Apolo era o cara da lira. E eles fazem uma treta lá e ele desafia. Falou, Apolo, você acha que você toca bem? Vamos fazer uma disputa nós aqui. Aí Apolo dá risada e fala, tá bom. Ele toca, o Apolo toca, e todo mundo fica maravilhado com Apolo. Dizem que Pan tocava muito mal o negócio. Mas Apolo fala assim, mas vamos ser justos. Vamos votar aqui. Chamou a deusarada lá toda e fala assim, vamos votar.
Quem que vocês gostaram mais? Todo mundo, Apolo, toca muito, Apolo é demais, Apolo é ninja, Apolo é o Steve Vai e tal, não sei o quê. Adivinha quem foi o único que não votou em Apolo? Midas. E Apolo não fica com raiva do desafio, ele fica com raiva do Midas. Ele fala, esse cara tá me tirando. Deixa ele pra mim, que ele vai ver só o dele. Sabe, a palavra pânico vem do deus Pan, sabia disso? Quando você sente pânico, é o quê? É o medo que as ninfas sentiam quando elas passavam no meio da floresta de noite e o taradão lá atrás delas. Né? Então chama o pânico, né? Vem a ideia do pânico. E aí nessa história do rei Midas, Apolo fica bravo e fala assim, você é forgado, você vai ver o que vai te acontecer. Aí ele joga uns feitiços loucos lá, Apolo joga uns feitiços loucos no Midas e ele ganha 2 orelhas. Peludas, grandes, de burro. Por isso que, eu não sei você, eu usei orelha de burro. É por causa do maldito rei Midas que você usava a orelha de burro. Então o burro virou mais burro por causa do rei Midas. Mas onde que eu queria chegar? É que esse espírito do Mamon, que a gente vê na Bíblia, é inspirado em todos esses deuses gregos que vinham, né? A ideia de Mamon também vem de Plutão, mas uma das histórias também a gente pode pensar no rei Midas, que é o quê? A ganância do homem é com que faz com que ele comece a tropeçar. Então, ó, moral da história, igual a gente fazia quando era criança. Moral da história. A ganância faz a gente se afastar de uma verdade que a gente às vezes até cria. Se a gente olhar para todos esses caras que passaram pelas igrejas, às vezes igrejas sérias, os caras piraram na batatinha justamente por causa da ganância e por causa do din-din. Se a gente olhar a história, então como que surge então a teologia da prosperidade? Como que a heresia da teologia da prosperidade vai infectando a igreja? Vai infectando através da ganância. Primeiro, eles trabalham com a ganância dos lobos, que são os pastores. Em segundo lugar, eles trabalham com a ganância do ser humano. Não é bom para você fala assim, ó, você semeia 10, que você vai colher 100. Não é muito bom eu falar assim, eu vou dar 10 reais aqui na igreja hoje e amanhã eu vou colher 1000. Ah, a proposta boa. Então eles jogam com a ganância deles, mas jogam com a ganância do povo. Então a ideia do rei Midas é o quê? Se eu voltar à simplicidade, pode ser que eu consiga um caminho melhor. No caso dele, ele não conseguiu, ele foi adorar Pan. Né? Por isso que dinheiro causa pânico nas pessoas. Porque é justamente a gente trocar uma coisa por outra. Então o meu Deus ele se torna o dinheiro. A ideia de Mamon na Bíblia não é a ideia de um Deus, tá? É a ideia... Assim, você pode falar o Deus Mamon, mas todos os tradutores dizem que não era um Deus mesmo. Era a ideia da riqueza. A ideia de... Se você ler o texto todo em Mateus, você vai ver que é a ideia da riqueza. A ideia de não ter o dinheiro. O dinheiro que vai fazer você se corromper ou não. E todos esses líderes que eu vou citar daqui a pouco, a gente vai ver que eles foram se perdendo. A teologia da prosperidade, a gente tem um erro quando a gente fala de heresia da teologia da prosperidade. O erro é qual? Achar que é só dinheiro. A teologia da prosperidade ela tem um tripé. Como que ela saiu assim, despontou mesmo? Eu conto já então. Ó. A gente tem um tripé, que é a saúde, o din-din e a capetada. Esse é o tripé da teologia da prosperidade. Se a gente agora, aqui nessa igreja, colocar uma faixa lá, cura divina, orou, sarou, prosperidade financeira, dá 1, colhe 10, colhe 100, colhe 1000, ou desencapetamento total. A tendência da nossa igreja encher é muito grande. A tendência. Por quê? Esse é um tripé que trabalha com a ganância do ser humano e a ganância dos poderosos, aqueles que subjugam aqueles que aprendem, ou aqueles que são seus discípulos. Quem não quer saúde? Quem não quer din-din? E quem não quer ficar livre de encosto? Eu chego pra você e falo assim, ó, tem um capeta aí que tá em cima de você. O cara fala, epa, quanto eu tenho que pagar para ele sair? Ofertinha básica, R$900, tranquilo, desencapetamento total, serviço garantido. Nunca mais. Nunca mais. Vim pra você e sua família. Quem disse que o cristão não pode ficar doente? Quem disse que todo cristão tem que ser rico, cheio da grana? E quem disse que tudo é capeta? Mas é esse tripé que eles usam e as heresias elas se infiltraram facinho na nossa igreja, na igreja brasileira hoje em dia. Através desse tripé. E girando por fora, um negócio chamado batalha espiritual. Que aí embaixo não vai dar pra falar nada disso. Porque batalha espiritual é... Outra hora a gente fala. Batalha espiritual dá trabalho, hein, ó. Dá trabalho. Batalha espiritual. Se a gente enxergar que as heresias começam pela ganância, ou pelo desejo... A ganância não é só dinheiro. A ganância é de manipulação também.
eu posso controlar as pessoas. Então, se o teu líder te controla, alguma coisa está errada. Alguns pregadores diriam, sérios, né? Pula fora, vaza, sai dessa igreja. Eu quero te controlar. Se vocês perceberem que eu estou controlando, eu condiciono a minha presença ou condiciono a minha fala, alguma coisa, essa pessoa é alguém que está fora daquilo que é o evangelho. Porque qual que foi a briga do protestantismo? Sacerdócio universal, que é o quê? Eu, como cristão, eu posso ler a Bíblia e eu posso entendê-la e aplicá-la à minha vida. Eu não preciso de intermediários. O único intermediário entre mim e Deus é Jesus Cristo e acabou. Não há outro intermediário, nem Maria, nem São Cristóvão, nem nada disso, né? Ainda mais São Jorge, que é o pior, né? Aqueles, né? Não tem dessa. É pior por causa do Corinthians, aqueles, né? Mas então é isso. Então a gente tem que pensar nisso aí. Onde que começou essa ideia maluca da heresia no nosso tempo agora? Paulo combate, a igreja se perde. Então lembra disso, ó, Paulo combate um monte de heresia, a igreja se perde, ele batalha contra igrejas heréticas até o fim da vida dele, até ele ser decapitado. Entra num rolo só, a igreja se perde nesse meio caminho, então a igreja do primeiro século vai se perdendo, no segundo século ela começa a se perder, surge a igreja católica com aquela ideia maluca toda, né, de indulgências e você comprar o seu pedacinho no céu e outras coisas mais. E as heresias vão aumentando até a Reforma Protestante. Então o povo foi subjugado. Né? Subjugado por quê? Porque não voltava onde? Nas Escrituras. Mas tinha um problema também, a maioria não sabia ler. Por isso que judeu tinha que decorar a Torá, para eles não deixarem perder a tradição. E até hoje, Alcorão e Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, eles têm que saber decor. Eu fiquei com vergonha. Semana passada eu vi um documentário do Alcorão. Criança de 10 anos sabe o Alcorão inteiro. Sabe tudo. E a gente reclama para decorar um versículo. Decorar pra quê? Eu fiquei com vergonha. Eu cheguei na Dinorá e falei, estou envergonhado. Ela falou, por quê? Não, eu tô com vergonha. Eu fiquei lá me lamentando um tempão. Eu falei, não, daí passou. Passou, né? Mas a gente tem que se esforçar na palavra, aprender, saber bastante coisa, saber o máximo de decor que você puder, porque a memorização da palavra nos ajuda também, né, a combater as hostes de Satanás. E aí dentro desse tripé, na década de 40 começam algumas ideias. Nos anos 40. Algumas ideias aparecem, só que assim, nada muito consolidado, assim, nada muito forte. Aí vem um cara chamado Kenyon. Olha só, todo mundo fala mal das igrejas pentecostais, mas esquece desse detalhe. A teologia da prosperidade, do jeito que ela é hoje, o embrião dela foi através de uma igreja hipertradicional. Que esse cara aqui era pastor, uma igreja batista. Ele teve uma formação metodista e batista. Qual que é o problema? Onde começam as heresias? Tive uma visão. As heresias mais longes do cristianismo começam assim, um anjo me falou. Então se você lembrar do anjo Moroni, se você lembrar de Maomé, todos eles o anjo veio visitar e trocou uma ideia. Aqui não, dentro do seio cristão, o cara recebeu uma visão. Teve caras que foram para o inferno, teve caras que foram para o céu. Revelação do céu. Quando a pessoa abre o testemunho dela assim, fui 3 vezes para o inferno, fala, nem vou ouvir. Já foi 3 vezes pro inferno, ela nem voltava. Ou eu deixava ela lá. Ou o capeta, ela é tão ruim que nem o capeta quis ela lá, né? Falou, não, fica aí porque isso aí não presta. Então começa com esse cara aí. Então as raízes são tradicionais. O cara recebe essa visão e começa a desenvolver essa ideia da demonologia, da prosperidade financeira, da saúde sem limite, que é o quê? Você não pode ficar doente. Crente não fica doente. Crente não pode ter doença nenhuma. Se ele tiver gripe, porque está em pecado ou porque ele não tem fé. Imagina você, cada gripe que você tiver, cara, ó, você tá pecando, você tá pecando. Ou senão a pessoa vem, nossa, meu nariz tá entupido. O que você pecou? Já pensou isso, meu? Pecou, olha, diarreia é o fim. Não, diarreia é pior que prostituição, né? O cara foi terrível, né? Essa ideia aqui da teologia da prosperidade, ela tem um outro nome também, eu não falei, mas é confissão positiva, que é um dos nomes dela, né? A partir da confissão positiva, desenvolveu todas essas ideias da teologia da prosperidade, através desse tripé que eu falei para vocês. No Brasil, a viagem foi louca. No Brasil, eles começam a trazer esses caras que pregavam. Então, a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, a gente tem o Osborne. Não procurem nada deles para vocês lerem, porque não compensa. Mas eles têm muito material. Aí, vamos pular um tempinho aqui. A gente chega no Hagin. Hagin era considerado um dos pais da teologia da prosperidade. Mas eu falei para vocês que, na verdade, o pai mesmo era o Kenyon. E o Benny Hinn,
que tem um livro muito conhecido chamado Bom Dia Espírito Santo. Esse livro. Esse livro é antes dele ficar muito louco, tá? Ele já era louco, mas ele ficou mais louco. E ele é um cara assim. Ele ensinou uma heresia absurda, eu vou contar algumas pra vocês. Daqui a pouco ele falou assim, me arrependo. Não, isso aí eu falei errado. Aí ele vinha com uma pior no outro dia. Aí ele falou, eu me arrependo, eu ensinei errado. Aí ele vinha com uma pior ainda. Eu ensinei errado. E aí ele ia piorando. Então assim, cada vez mais ele ia piorando as suas doutrinas malucas. Muitas vezes, os amigos dele falavam assim, mano, você exagerou, você tá falando coisa absurda aí. Quer uma boa dele? Ele escreveu um livro e dentro do livro ele colocou 9 pessoas na Trindade. 9 pessoas na Trindade. Então a Trindade não era Trindade mais. É porque era de 3 em 3. 3, 6 e 9. Então ele colocou 3 pessoas em cada pessoa da Trindade. Aí, pode ser que alguém chegou nele e falou assim, mano, você tá doido, velho. Aí ele falou, tem um livro dele, eu não lembro exatamente o título, mas assim, eu li o livro, o trecho. Ele diz assim, Adão não era um humano comum. Ouve essa. Adão não era um humano comum. Adão era um super-homem. Benihim fala isso. Ele era um super-homem. E ele fala assim no livro, que ele tanto era um super-homem que ele voava. Ele voava. Não, é sério. É sério. E aí ele fala assim, Adão era o super-homem, Eva também na verdade era assim, era a dupla. É a Mulher Maravilha e o super-homem. Né? Então assim, Eva também era super. E mais, ela não dava luz no caminho correto. Ela dava luz pelo lado. Aí pode ser que alguém falou assim, você fumou muita droga estragada. Para de falar essas coisas. Cesárea, você não tá entendendo. Né? Pode ser. Ele já viu a cesárea lá, né? E aí ele saiu com essa. Pode ser que, eu não sei de quais das doutrinas malucas que eu li dele, que ele voltou atrás. Eu acho que quase nenhuma. Quem voltou um pouco atrás foi esse camarada aqui. Lembra aqui, esse aqui era considerado o pai da teologia como ela é estruturada. Esse aqui começou, o Kenyon, e o Hagin chutou o pau da barraca. No final da vida dele, quando ele morreu, o Kenneth Hagin, ele deu indícios que ele se arrependeu. Indícios que ele se arrependeu. Porque ele enriqueceu às custas dessa teologia, ele tomou dinheiro de muita gente, ele passou a vida pregando capeta e pregando que se você não der dinheiro, você não vai para o céu. Então esse legalismo, né? Essa ideia legalista do dinheiro, né? Quer dizer, então o dinheiro você não dá por generosidade, proporcionalidade, espontaneidade. Você dá porque se você der, Deus troca com você e essa troca aí, ela te rende benefícios. No fim da vida dele, eu li até um artigo hoje também sobre isso, né? Para ver se era verdade mesmo. Não li o livro ainda dele, é o último livro que ele escreve, né? Onde ele meio que se arrepende. Depois de encher o pandu de dinheiro, de enganar milhares de pessoas, ele acaba fazendo uma meia-culpa aí e tal. Por isso que eu não recomendo, então, voltando não no Hagin, mas no Benihim, por isso que eu não recomendo lê-lo. Porque ele a Bíblia fala em Provérbios da língua dobre. Ele é de língua dobre. O cara que fala, isso é pecado hoje, isso aqui não é amanhã, isso aqui era certo hoje, isso não é amanhã, parei. E ele muda de novo. Uma coisa é você fala assim, olha, eu pensava errado, estava totalmente errado. Com quem aconteceu isso? O Zé Bruno. O Zé Bruno, ele abriu mão das heresias da Renascer. Ele abriu mão, ele falou assim, isso aqui era lixo. Agora eu vou viver o Evangelho. Então eu já falei o nome de uma para vocês guardarem aí, tá? Renascer é isso aí, heresia. É teologia da prosperidade, é tirar o seu dinheiro. O cara ameaçou você com o inferno ou com qualquer outra coisa, ou perder bens por causa de dinheiro, tem coisa errada aí nesse trem. Tem coisa errada, porque o Evangelho não é isso. O Evangelho não é de ameaça. O Evangelho é de você olhar para o céu. O inferno é consequência para aquele que não quer. Né? Aí eu começo a ficar bravo, né, falar disso. Mas é isso aí mesmo, tá? Vocês vão entender aonde que vai chegar isso. Eu já recomendei para vocês também esse livro, do David Cho. Alguns livros eu já falei sobre ele. Mas a ideia dele, infelizmente, também é baseada na teologia da prosperidade. Então, quando você lê, você tem que tomar muito cuidado. Por isso que a gente tem que ter maturidade para entender certas coisas. Às vezes a gente não enxerga à primeira vista. Mas olha a sutileza de Satanás, das heresias. É o quê? Ela vai entrando dentro de você sem você perceber. Daqui a pouco você é meio mundano e você nem está vendo. Porque a heresia vai entrando. Uma heresia que hoje é muito comum é o universalismo. O universalismo é o quê? Pode ficar sossegado, gente. Deus, ele é bom e ele vai salvar todo mundo. Esse negócio de inferno é o universalismo. E tem muitas igrejas que pregam isso. Que falam que são cristãs. E não é verdade. Se você for pecador e continuar pecador e não se arrepender, é inferno, amigo. Tá? O Cho também tem essas ideias.
olha agora o nível do problema que a gente arruma aqui. Olha o Rei Midas trabalhando no coração dos caras. Benny Hinn e Kenneth Hagin, eles influenciaram algumas pessoas que vocês conhecem muito bem. Dentre elas, Sr. R.R. Senhor Edir Macedo. Aí você fala assim, não, eu tenho que desenhar isso. Cadê o meu pagador? Tem que desenhar, ó. Olha isso, ó. Aí você fala assim, nossa, mas o evangelho lá do R.R. Soares é tão bonitinho, pelas orações. Pô, legal. Quem introduziu Hagin e Hinn no Brasil, um dos principais é esse camarada aqui, ó, com a editora dele, a editora Graça. A Graça Editorial publicou quase todos os livros que é de Hagin em português. Trouxe a teologia, essa teologia que não é bíblica. Então isso aqui tem que ficar claro para nós, que não é bíblico isso. Né? Mas olha onde o buraco é grande. Ó. Vamos pegar só os dois. Vocês sabem que os dois são cunhados, que eu já tinha comentado. Né? Então, são cunhados. Eles fundaram a partir de uma igreja. Que é a igreja, você já deve ter ouvido falar. Bispo, né? O bispo McAllister. A igreja do McAllister chama Nova Vida. Ah, tem as Bíblias. Isso, tem umas... Tem? Então, olha aqui, ó. Eles estavam lá na igreja Nova Vida, os dois. Se converteram, aleluia, glória a Deus. Mas a igreja Nova Vida despontou dois cidadãos aqui que trouxeram essa teologia doida aqui, de capeta para todo lado. Então Deus ele não é falado, né? É mais capeta do que Deus. O McAllister, ele traz a ideia, um pouquinho, do desencapetamento total. Ele traz essa ideia dos demônios e tal, não sei o quê. Ele influencia diretamente esses dois camaradas aqui. Eles eram cunhados, então assim, eles começaram com uma boa intenção, ganhando almas, trabalhando para Deus e não sei o quê. Aí começa um racha. Viram que a igreja estava crescendo e estava entrando grana? Divide. A Universal começa em 77. Eles dividem, aí o Macedo fala, mano, sua visão é outra, cara. Eu quero fazer um esquema aqui. Você se vira aí com a sua. Então funda-se duas igrejas. A Igreja Internacional da Graça de Deus e a Igreja Universal do Reino de Deus. As duas com a mesma teologia, já contaminada por esse cara aqui. Kenneth Hagin. Que traz essa ideia toda. Mas você vê que é muito sutil? Quem já leu o Bom Dia Espírito Santo vê que é tudo muito sutil. Você fala, pô, legal isso aqui. Isso aqui é legal. Isso aqui é bacana. Mas aí, eu faço um desafio para vocês que leram. Leiam com o crivo da palavra de Deus. Pega a Bíblia, começa a ler e vê se bate. Vê se a Bíblia menciona essas coisas. E aí você pode ser que você tenha uma decepção. Né? Pode ser. Quase certeza. Mas não tanto como se você ler os últimos livros dele. Olha só o nível da loucura. Tem o R.R. Soares. Ele escreveu um livro, O Direito de Desfrutar da Saúde. Ele escreveu esse livro. Olha como que a teologia é errada, gente. Por isso que eu estou falando que o evangelho ele é simples. Ele não complica as coisas. Ele diz assim no livro dele, ó, O Direito de Desfrutar da Saúde, na página 11. Olha só, você vai orar o Pai Nosso? Tudo bem. O que o Pai Nosso diz? Seja feita a sua vontade. Aí ele diz assim, ó. Você pode até orar, seja feita a sua vontade. Mas não adianta muito. Então, se você... O que ele quis dizer com isso? Você pode até falar assim para Deus, faça a sua vontade. Mas pode ser que você está orando errado. Se alguém perguntar, mas foi Jesus que ensinou? Não. Você vai acabar com a sua oração, é isso que ele quis dizer. Você vai destruir a sua oração. Você vai falar assim, Deus, eu preciso de uma casa. Se for da tua vontade, destruir a oração. Deu para entender? Senhor, eu preciso de uma casa. Me dê agora. Eu decreto. Eu declaro. Muda um pouquinho ou não? Então eu faço Deus refém. Então assim, qual que é o problema dessa teologia que está falando? Você tira a soberania de Deus e você coloca a soberania do homem. Aí tem uma viagem mais longa que é sobre as palavras, Rema e Logos, que a gente não vai entrar muito. Que quando o cara prega isso, fala assim, você tem que, pelo poder da sua palavra, você tem que declarar as coisas, tem que decretar as coisas. Ou chega num verbo pior, determinar. Você determina as coisas. Porque ele diz que pela palavra você conquista. Essa é a ideia dessa teologia aí.
Tô doente? Eu decreto. Gripe. Demônio da gripe, sai. Só que se você falar que é o demônio da gripe, pode ser que ele não saia. Melhor você falar vírus, né? Vírus da gripe, né? Saia. Né? Porque não tem nada a ver com demônio. A sua gripe não tem nada a ver com demônio. O câncer da sua mãe não tem nada a ver com demônio. Às vezes pode até ter, mas assim, são pouquíssimos casos que a gente vê de ação demoníaca na enfermidade. A maioria é enfermidade mesmo. E você fala assim, então Deus não me ama, Ele deixa eu sofrer. Quem disse que é para você ter saúde aqui? A nossa visão é para o reino de Deus. Você está com saúde aqui, é ótimo. Graças a Deus que você tem saúde. Mas se você não tiver também, graças a Deus, porque não é o foco do Evangelho. Dá para entender isso aí? O foco do Evangelho é sua salvação. O foco do Evangelho não é a cura da sua doença. A cura da sua doença, lembra que eu falei? A cura da sua doença é um apontamento, é um sinal. Se é curado, acontece alguma coisa na sua vida, como eu já fui curado de enfermidade, é um sinal. Deus falando assim, eu estou com você, é um sinal. Mas se Ele quiser levar você por essa enfermidade, Ele não pode? Então, Ele não é Deus? Eu decreto que essa doença tem que sair. Eu determino. Então, se você vê na oração de alguém, eu decreto, eu determino, eu exijo. Você começa a sentir que essa teologia entrou. Tem gente que é boa de Bíblia, gente que é fera de Deus, gente que é pessoas que buscam ao Senhor e que ora assim. Eu exijo, eu determino. Se o Senhor não fizer aqui, o bicho vai pegar. Mas Deus não funciona assim. A gente tem a nossa oração, a oração que o Senhor ouve é aquela oração do coração, aquela oração humilde. E Ele, por isso que é faça-se a sua vontade. Porque se a vontade dele for fazer, Ele vai fazer. A gente tem que orar pela misericórdia de Deus mesmo. Só que a gente não pode fazer da nossa oração, porque você fala assim, se você orar assim, você não tem fé. Mas o que tem a ver isso com fé? O que tem a ver isso com fé? Eu mandar a doença sair? A gente falou dos dons aqui, nem todo mundo tem o dom de curar. Se todo mundo tivesse, ia ser um caos, já pensou? Fora as casas de quem tem o dom de curar, né? Por isso que Valdemiro tem uma dificuldade séria em andar sem segurança. Porque ele vai curar todo mundo, já pensou? Andou na rua, curou todo mundo, acabou a doença, acabou o SUS, acabou tudo. Lobos que utilizam da fé para manipular. Mate o Valdemiro agora. Será que a igreja dele vai resistir sem a figura dele ali? Ou R.R. Soares? O Macedo, ele está sendo mais inteligente. Ele está construindo um império de um modo diferente. Pode ser que se ele morrer agora, não vai mudar muito. Porque os caras são muito grandes. Eles, se eu não me engano, eles estão em 80 países. Com essa teologia aqui. O que eu falei que vocês... Essa teologia é o quê? Teologia da ganância. Teologia da ganância chama a gente. Eu pego alguém na rua e falo assim, sua vida vai melhorar. Sua vida vai melhorar, hein? Nossa, ó, tá sem emprego? Você vai ter um emprego. Tá doente? Deus vai curar. Tá não sei o quê? Vai acontecer. Quem disse que é essa promessa que a gente tem que fazer pregando o Evangelho? Eu não tenho que fazer promessa, tenho que pregar o Evangelho. Diz assim, Jesus ele morreu por você, Ele quer te dar a vida eterna, é diferente. Por isso que muitas igrejas estão lotadas de gente apóstata. Por isso que o mundo entra na igreja. Porque é muito fácil eu fazer a troca com Deus. Eu vou para a igreja, Ele me cura, Ele me sara, Ele me liberta, Ele faz tudo e olha, eu não vou ter mais problema. Que Jesus é esse? Então a gente tem que repensar o Evangelho. Vai para a igreja que sua vida vai mudar, vai. Só que eu já vi gente converter e a vida piorou, porque daí começou a brigar com a família, começa a brigar com o pai, com a mãe, com a avó. Antes tinha paz em casa, virou crente, aí virou inferno, que agora é crente, ele só vai atrapalhar nós. Quem disse que não seria assim? Cristo fala, né? Falou assim, cara, nisso aí a gente veio separar mesmo. O pai não vai concordar com a mãe. Se a mãe virar cristã. Não, às vezes melhora. Eu não estou falando que não melhora. Assim, mas imagina você sem Deus antes. E agora olha para você com Deus agora. Você fala, cara, totalmente diferente. O que mudou? Continuo desempregado. Continuo doente. Continuo todo ferrado. Só que agora eu sinto uma paz lá dentro. Um negócio lá que... Misericórdia aí. O cara... É capaz do ateu te dar 10 anos para te ajudar ainda. E você fala que essa paz ela é impagável. A paz que o Evangelho traz é impagável. Então eu não posso atrair jovens. Por que eu odeio balada gospel, coisa gospel, qualquer porcaria gospel? Porque ela atrai as pessoas por um motivo errado. E a pessoa vai com uma expectativa e ela não vai, às vezes ela não vai ser atendida, ela não vai ter o emprego dela, ela não vai ter a casa dela, ela não vai ser sarada das doenças dela. E ela fala assim, esse Deus que você me ofereceu não dá nada. Quantas vezes vocês não viram testemunho assim? Eu era de outro ministério, naquele ministério eu tava doente, acabado. É só você assistir lá no Mundial, pô. Agora eu tô ótimo, agora eu venci na vida. Você vai na Universal. Eu entrei na igreja quebrado. Eu era do outro ministério, igreja quebrado. Agora eu tenho 3 empresas, 4 carros importados, 5 aviões, 4... Cara, o cara prosperou demais. Aí a ganância trabalha, o cara que vê esse testemunho fala, essa é a igreja que eu preciso. Olha o motivo. Olha o motivo. Ganância.
Todas essas noias foram influenciadas por uma mulher também, chamada Edi. A Edi, ela inventou uma ideia louca da ciência cristã. Você já deve ter ouvido falar alguma vez. Ciência cristã. Vocês não têm noção do que aconteceu. A ciência cristã também influenciou uma grande religião que a gente tem hoje. Até em São Carlos tem. Teve um cara que leu tudo da ciência cristã e falou assim, essa religião é da hora, hein? Da ciência cristã. E ele fundou uma religião chamada Seishonoye. Através da leitura de literatura cristã, o cara falou, boa ideia. Por que na igreja, você vai em algumas igrejas que eles falam assim, diga a você mesmo, eu consigo, eu posso, eu vou fazer, eu vou conquistar, e não sei o quê. Essa ideia é triunfalista, lembra que eu falei que o nome da prosperidade é confissão positiva também? Eu declaro com a minha boca, eles dizem que é a palavra rema, eu declaro com a minha boca e aquilo se concretiza. A palavra logos é a revelação. As duas significam palavra, rema e logos. Só que eles fazem uma distinção. Os caras da confissão positiva fazem uma distinção. Não são palavras diferentes. A palavra rema eu declaro e aí eu conquisto, eu consigo. Por isso que eu tenho que dizer, eu decreto, eu exijo. Tem aquela musiquinha, eu declaro, eu decreto. É isso aí, o cara está dizendo. Todas as demais e lanças demais. Eu decreto. Quem disse que eu decreto alguma coisa? Quem disse que eu exijo alguma coisa de Deus? A misericórdia de Deus, ela só olha para você e fala assim, sabe o que você merecia? Sabe o que você merece? Morrer. Deus fala isso para você. Você, sem a minha misericórdia, você merecia morrer. Mas eu sou misericordioso. Você merecia morrer. Você é pecador. Mas a minha misericórdia, que dura para sempre, diz a palavra, ela faz o quê? Com que a minha ira seja contida. Só que ela vai ter um fim. Se você ler Apocalipse, você vai ver que no final, essa ira de Deus não vai ser mais contida. Jesus volta, arrebata a sua igreja, e aí o bicho pega. Aí vai correr para todo lado. Aí eu quero ver. Se a gente mudar o olhar do Evangelho, o Evangelho não promete nada disso para nós. E se o Espírito Santo falar com você, você entender isso, você consegue dar um passo muito grande para o céu. É entender que o Evangelho não é para as coisas daqui. É bom ter casa? Lógico. Só que Jesus fala, né, os pobres sem interesse convosco. Imagina se todo mundo crê nisso. E todo mundo vai ser rico, então. Mas Jesus falou, os pobres vocês vão ter sempre aí com vocês. Então alguém está errado. Alguém está errado. Todo mundo tem que ser rico? Todo mundo tem que ter saúde? Ou por que Timóteo não curou ele mesmo? Se a promessa é saúde. Mas Timóteo ficou doente. Teve profeta que morreu doente. E era profeta, não é qualquer um não. E aí? Então a gente tem que repensar o Evangelho. O Evangelho não é de decretar, não é de determinar, não é de exigir, não é de reivindicar. O Evangelho não é autoajuda. Não é autoajuda para você ser feliz. Ó, diga aí, eu conquistarei, eu vou conquistar, não sei o quê. Deus não prometeu nada disso. Se a gente entender isso, a gente vai ser feliz. É só você lembrar da paz que você tem com Cristo. E a paz que você não tinha sem Cristo. E aí fica muito mais fácil a gente entender. Se o cara vive melhor, ele tem pouco, ele vive bem. Ele tem muito, ele vive bem. Ele é muito rico, ele vive bem. Ele é super paupérrimo, o cara está feliz. E é esse, o centro do Evangelho é tudo isso, né? As obrigações que a gente tem diante de Deus não são obrigações, a gente não é obrigado. Por isso que o Evangelho nos traz a liberdade. O Evangelho, né, nos traz a liberdade em Cristo. Que o Evangelho ele nos traz a liberdade. A gente não pode ser subjugado por ninguém. Qual que é o problema de G12, M12, MDA, MDI, MDF, essas coisas todas aí? Subjugar as pessoas. Eu preciso falar minhas coisas para o meu líder. Eu preciso falar minhas coisas para a minha pastora. Para o meu pastor não falar, eu estou em pecado. E o Evangelho é para te trazer livre, para te fazer livre, para você ser livre, para você pensar livremente, para você ler as Escrituras e falar, sou livre. E isso é tão gostoso, isso é tão bom, né? O Evangelho nos fazer livre, a gente entender a vontade de Deus, a gente sair dessa picaretagem toda. Então qual que era a ideia de tudo isso? É que essas igrejas dos reis Midas, que trazem o pânico, elas comecem a voltar-se ao Evangelho. Então não é só a crítica em si. Mas esses caras têm que se arrepender, eu creio nisso. Isso aqui, esses caras todos aqui que a gente citou, eles têm que se arrepender. Não é julgando, eles vão para o inferno. Não estou falando nada disso. Tem de ganância humana. Então a gente tem que pensar nessa luta também, que é pelas Escrituras. Como que a gente luta pelas Escrituras? Você estudando, você sabendo mais, você falando menos besteira. Eu falei pro Rafa, coisas que eu falava há 10 anos, como que, graças a Deus, que eu me arrependi, Deus me mudou? Porque eu não tinha noção. E aí Deus foi mudando a minha cabeça, mudando a mente, falando, olha, o Evangelho não é isso, o Evangelho ele é simples, a gente complica tanta coisa, a gente faz tanta bagunça. E a gente viver na simplicidade do Evangelho, a gente consegue não falar uma coisa como o R.R. Soares falou, né? Não adianta nada você orar.
que a vontade de Deus seja feita. Porque senão você vai acabar com essa oração. Quando que alguém que é cristão mesmo falaria isso? Ele é o R.R. Soares, ele está na TV. Ele influencia não sei quantos milhões de pessoas. O Edir Macedo influencia não sei quantos milhões de pessoas. Kenneth Hagin, Benny Hinn, milhares e milhares de pessoas seguem eles até hoje. E vai falar mal deles, você vai ver o que acontece. E aí a gente tem que repensar, então, algumas questões, né? Em relação ao Evangelho, aquilo que a gente vive, a ciência cristã contaminou as igrejas. E se o centro do culto é Deus, se tudo que eu faço é para a glória de Deus, se eu vou à igreja eu louvo a Deus, como que eu posso falar mais de capeta do que de Deus? Então a gente guardar isso no coração, vocês levarem um evangelho saudável para a vida de vocês, as pessoas à volta de vocês vão se converter só através do verdadeiro evangelho, sem atrações falsas. Eu já vi muita gente entrar pela porta da nossa igreja, muitos jovens, eles entram, eles vêm com uma ilusão e eles saem e às vezes fica pior. Porque eles não entenderam nada. Porque eles foram atraídos às vezes da maneira incorreta. Às vezes nosso evangelismo ele é incorreto. Você fala, vai tudo melhorar para você, pode esperar. E o evangelho não é isso. O evangelho é a apresentação do reino e o Espírito Santo atuando, só. Convencimento humano só dá zica, só dá porcaria. Então a gente repensar. Então o que eu queria com tudo isso, com todas essas ideias aqui, é vocês verem que a nossa fé ela é fundamentada nas Escrituras. Não em visão, não em anjo, não em sonho, não em ida ao inferno, nem em volta do inferno, nem nada disso. A Escritura ser a nossa referência, nossa regra de fé e de prática. Eu vou recomendar um texto para vocês depois, Atos 17. Leiam com cuidado. Tá? Atos 17. Por que eu quero que vocês leiam Atos 17? Lá tinha um pessoal que era muito legal, chamado bereanos. Os bereanos eram aqueles que examinavam as Escrituras cuidadosamente para não serem enganados. Se a pessoa que está te ensinando, o pastor está te falando, tem algo que não está batendo, a gente tem que voltar para as Escrituras. Bereano, eu imagino que os caras eram chatos. Pegava a Bíblia e falava, tá aqui. Peraí, que eu vou olhar aqui, ó. Devia ser muito bacana, né? Então, para a gente ser como os bereanos, com o coração sincero, mas para aprender. Assim, e a gente tem que tomar cuidado, não ser super santo nem achar que é super sábio. Para que o orgulho não tome conta do nosso coração e aí a gente acha que a gente é melhor que os outros. Aí pode chegar aqui na igreja e falar assim, nossa, nós somos bons. Ixi. Aí sim, hein? Agora a gente sabe tudo. E a ideia do evangelho não é nada disso.